Pessoal, então vamos lá para a nossa aula. Com certeza a aula mais importante do concurso de vocês. Não importa que concurso seja esse: policial, municipal, federal, estadual. Lei de improbidade administrativa. Lei de improbidade administrativa é a Lei 8429 de 92. Então, coloquem aí a nossa popular e famosa LIA. Depois de hoje, vocês vão passar a odiar esse nome, LIA. Professor, era o nome que eu ia botar na minha filha, tá? Você não vai querer mais botar esse nome, anota o que eu estou dizendo. Mas porque essa lei é difícil? Não, é porque ela tem muita coisa. Então, vira e mexe, a gente perde alguns pontinhos nela. Vira e mexe, a gente perde uns pontinhos nela por bobeira ou por dificuldade mesmo, e assim vai. Legal? Então, LIA é a Lei 8429 de 92. Primeira observação que vocês fazem aí: ler a lei, né? Ler a lei seca pelo menos 5 vezes. Pelo menos 5 vezes depois da explicação que eu vou dar para vocês aqui. Eu acho que eu não coloquei ainda, mas eu vou fazer isso assim que eu chegar em casa. Eu tenho uns 70 pontos dessa lei. Era um e-book que eu vendia no meu site. Eu vou subir ele na área de aluno de vocês, tá? Daqui a pouco a gente olha aqui enquanto isso. Então vamos lá. Lei de improbidade administrativa. O que é improbidade? O que é improbidade? Então coloquem: a lei não traz uma conceituação. A lei não traz a conceituação A lei não traz uma conceituação do que seja improbidade. Ponto. A doutrina afirma que são todos aqueles atos, são todos aqueles atos obrigado, que ofendem a moral, a retidão, que ofendem a moral, a retidão, a probidade e a boa-fé. Legal, gente? Aqui está a primeira questão da sua prova. Geralmente perguntam assim: a Lei 8429 de 92 veio como um marco para tentar regularizar as condutas dos agentes públicos? Define que probidade é isso, isso e falso.
porque não é a lei que fala. A lei já começa no artigo 1º aqui, ó, os atos de improbidade praticados por isso, sujeita-se a isso, isso e isso. Então a conceituação fica por conta da doutrina. Legal? Então quem é que dá o conceito? Doutrina. A lei já começa metendo tinta aqui. Então o conceito está morto. Vejam que eu tenho sempre mostrado para vocês fazer o esqueminha de deixar o material bem organizado, né? Então aqui colocamos conceito. Item 2, a gente coloca agente público. Lembram da aula passada quando eu pedi para vocês olharem ou anotarem o artigo 327 do Código Penal? Conceituação de agente público para fins penais. Leram em casa? Claro que sim. Então é a mesma definição aqui para improbidade. Tudo aquilo que eu aplico no 327 do Código Penal para fins penais, eu aplico aqui na improbidade. Então vamos lá. O agente público da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, contratado sob qualquer regime, que seja oneroso ou que seja gratuito, que seja temporário, detentor de mandato eletivo, não importa qual que é o vínculo dele com a administração pública. Está investido na função, ele pode ser um agente aqui na improbidade, pode responder à ação. Isso aqui também tranquilo, né? Tudo que eu aplico lá no 327 do Código Penal para fins penais, eu vou aplicar aqui para fins de LIA. Tranquilo, só assistir a aula anterior também. 3. Natureza jurídica da lei. Natureza jurídica da lei. Qual que é a natureza jurídica da LIA? Boa noite. Qual a natureza jurídica da LIA, pessoal? Vocês acham que ela é uma lei civil, uma lei criminal, uma lei administrativa, uma lei híbrida, uma lei mista? Uma lei o quê? Não, ela é uma lei civil. Essa também aparece bastante. A LIA, ela é civil. A LIA é civil. Eu faço essa afirmação para você e você logo pensa: então quer dizer que um prefeito que praticar um ato de improbidade administrativa, ele não vai preso. Por que ele não vai preso? Por quê? Por quê? Porque a lei é civil. Tem prisão civil no Brasil? Não. Uma exceção. Qual? Devedor de alimentos. Beleza? Boa noite. Então vejam. Rapaz, a aula é informação, hein? Tudo isso aqui é questão de prova. Quem chegou atrasado, eu estava dizendo que nós estamos estudando ali a lei de improbidade administrativa, a única lei que é certeza que vai aparecer no seu concurso, única lei que é certeza, nada mais, Sexu, nada mais, só essa aqui. Então li a lei de improbidade administrativa, fiz até piada dizendo que se você ia botar o nome de Lia na sua filha, você não vai mais, porque você vai sair daqui odiando esse nome, Lia. Certo? Então dei o conceito, depois pego com um colega, agente público, a gente coloca aqui, ó, 327 do Código Penal, para você que está em casa também acompanhando. Natureza jurídica é uma natureza civil. Então você vai pensar assim: será que era melhor? O que é mais danoso para o agente público? O que é pior?
ter uma lei civil, responder numa lei civil ou numa lei penal? Todo mundo pode pensar assim, penal, tem que ir para cadeia, não sei o que. Cadeia não resolve nada. Cadeia, o cara roubou 5 milhões. Vai para cadeia, fica preso 10 anos, sai de lá com 5 milhões. O que para nós, sociedade, melhorou o cara ter ido preso? Não era melhor o cara sofrer uma punição também, mas ter de volta esses 5 milhões, aplicar uma multa nele, mandar um sequestro, um bem? Para nós como sociedade, não é? Mas eles são abolicionistas. Quem que está falando de acabar com a cadeia? Quem está falando? Nós estamos falando que, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista de você sofrer com a corrupção, uma lei civil é bem melhor que uma lei penal. Olha aí o caso do Maluf, com as leis penais. Mandou, ninguém nem sabe quantos bilhões que ele desviou, e o Ministério Público só conseguiu recuperar alguns milhões. 70 anos lá, tá? E se ele apodrecer na cadeia, e aí, o que vai adiantar para nós? O que adiantou? Não adiantou nada. A gente quer dinheiro. Esse dinheiro que o cara praticou uma corrupção, eu pego ele de volta e ainda dou uma cepada no patrimônio dele ainda, para ele aprender a fazer isso. Aí ele leva, se quiser, ele fica preso lá também, mas o que eu quero é patrimônio. Legal? Tirem essa concepção de que coisa penal é melhor que civil. Tem que ir pra cadeia, tem que prender. Esquece isso é ultrapassado. Isso é ultrapassado. Não vira nada. Daqui a pouco vocês vão ver que aqui o bicho pega, hein, rapaz? Essa lei aqui é ave amarela, hein? Minha vara é vara de fazenda. Todas as impunidades correm lá. Você vê que a galera pia nessa lei, hein? A gente, improbo, pena. Os caras pediriam para ela ser uma lei penal. Vou preso lá, vou preso e estou de boa. Vocês vão ver que aqui o bicho pega. Legal? Então, conceito, a gente... vamos a pegadinhas daqui. Pegadinhas. Já ouviram falar ou já leram esse tema aqui, ó, incomunicabilidade, pode entrar, das instâncias. Vamos ver esse vídeo para ele. Já vou mandar para ele. Nem que eu tinha combinado com ele. Peraí, só um pouquinho. Cabeça tá aquela maravilha, né? Peraí, pessoal, só um pouquinho. A cabeça tá uma graça, né? Completamente da gravação. Esse é antigo, isso aí. É antigo. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido isso aqui. Incomunicabilidade das instâncias. Quem nunca ouviu falar disso, esse tema aí, levanta a mão. Quem nunca viu falar de incomunicabilidade das instâncias. Legal, beleza. Anotem. Quer dizer, anotem não, primeiro entendam, aí depois anotem. No Brasil, nós temos 3 instâncias. Legal? Olha, é simples, é tranquilo, mas você ganha aquelas questões que você ganha no sapatinho. Todo mundo erra e você acerta. E é simples. No Brasil nós temos 3 instâncias que a pessoa pode ser punida. 3 instâncias. Quais são elas?
civil, penal ou criminal e administrativo. Legal? Civil, penal e administrativo. Vamos pegar aqui, ó, um policial militar, ele está de serviço. Ele vai em casa jantar, toma uma birita, toma uma pinga, toma uma bebida alcoólica e vai trabalhar loucão. Estando muito louco, ele pega a viatura e a primeira ocorrência que ele vai atender, ele sai muito louco, patrolando, subindo em calçada, atropela um motoqueiro e mata. Vai responder nas 3 esferas. Na via administrativa, porque ele não pode fazer isso, né? O órgão, as leis do órgão dele diz que ele não pode apresentar-se embriagado para o serviço, que ao conduzir veículos ele deve observar as normas de segurança, o código de trânsito, etc. Tranquilo, vai responder na via administrativa, vai responder na via criminal, direção perigosa, homicídio culposo, e vai responder na esfera civil. Os parentes daquelas vítimas entram com uma ação contra o Estado é condenado a indenizar, depois o Estado vem e cobra dele. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Qualquer conduta do agente, ele responde nas 3 esferas: civil, criminal e administrativa. Dessa afirmação que eu fiz, vem a primeira pergunta do concurso: uma esfera influencia em outra? Sim ou não? Não, porque nós estamos o que vale para nós aqui no Brasil é a incomunicabilidade das instâncias. Então, pegando esse exemplo que eu acabei de dizer, um exemplo hipotético, claro que os agentes públicos não fazem isso, mas nesse exemplo hipotético que eu dei, ele pode ser absolvido no administrativo e condenado no criminal? Pode ser absolvido no civil, naquela ação regressiva, e ser condenado no criminal? Pode ser condenado no criminal e absolvido no civil? Pode ser condenado nas 3? Pode ser absolvido nas 3? Pode tudo, em regra, pode tudo, porque a teoria que nos rege é a da incomunicabilidade das instâncias. Essa é a regra. Às vezes cai a regra aqui no concurso, às vezes não. Então, olha só, nós vamos ter 2 casos: civil, criminal e administrativo. Legal? Olha aqui, ó, incomunicabilidade administrativa. Nós temos 2 casos em que essa aqui, ó, vai fazer influência aqui e vai fazer influência lá. Então vamos lá, passo a passo, hein? No Brasil, a regra é incomunicabilidade das instâncias. As instâncias são, olha como que aparece na sua prova. Vai, canetinha linda, você acabou de funcionar agora. As instâncias são autônomas. Guarde no seu coração isso aqui. As instâncias são autônomas. Uma não tem relação com a outra. Uma não tem dependência da outra. Às vezes eu, por curiosidade, vou ler alguma defesa, né? Às vezes você fala, tem um advogado aqui que é famoso, que é bom, deixa eu dar uma lida na defesa do cara aqui. Aí você começa, excelência, o fulano de tal não pode ser condenado na ação de improbidade na seara civil porque ele já foi condenado no criminal. Porra, zero, meu irmão, não vou nem terminar de ler. Zero. Não sabe nada de improbidade. Sai, próximo.
Essa afirmação desse advogado está certa ou não? Claro que não. Errado. Porque aqui, em regra, as instâncias são autônomas. Você vai nessa linha aí de que não pode, você já leva a tintada lá na primeira linha do juiz, ele já te mete a tintada lá. Então preste atenção. Isso aqui é a regra. Pode ser absolvido nas 3, condenado nas 3, absolvido nas 1, condenado nas 2, condenado não. Qualquer coisa. O que a prova de trazer aqui, se for a regra, você mata. Mas tem 2 exceções que aparecem na OAB, aparecem na magistratura, aparecem para delegado, aparecem para agente, aparecem para investigador, aparecem para tudo quanto é concurso imaginado na vida. 2 exceções em que o direito criminal, em que o direito penal, 2 exceções que esse direito aqui, ele vai ter influência no civil e ter influência no administrativo. 2 situações. 2. Vou colocar aqui, porque eu já vou apagar daqui a pouquinho, tá? Boa noite. Legal, pessoal? Então tá, eu vou colocar aqui do ladinho quais são essas 2 situações que ela vai ter influência. A primeira, inexistência do fato, e a segunda, negativa de autoria. Copia isso, mas você já vai entender, fica tranquilo. Inexistência do fato, negativa de autoria. Beleza? 2 exceções que a seara criminal tem reflexo na civil. 2. Primeira, inexistência do fato. Segunda, negativa de autoria. Vamos lá explicar isso. Negativa de fato. No juízo criminal, que tem uma instrução mais célere, uma instrução mais completa, né? Porque trabalha com liberdade, claro. Nós temos uma polícia só para fazer um procedimento administrativo, um inquérito policial que vai analisar a autoria e materialidade. Tem o Ministério Público, que é titular da ação penal, vai estar fiscalizando se aqueles procedimentos estão corretos. Depois tem o juiz. Lembre sempre, quando a gente falar de criminal, sabe do quê? Última ratio. O direito penal é a última, não é a primeira, é a última ratio. Quando não tiver, aí eu vou restringir a liberdade da pessoa. Então aqui a gente tem uma instrução, tem um processo mais completo, com mais respeito às garantias da pessoa. Por isso que é daqui que influencia o civil e administrativo. Então, inexistência de fato. Nesse exemplo que eu contei do policial que chegou bêbado do serviço, pegou a viatura, foi atender ocorrência bêbado, em alta velocidade, atropelou e matou alguém, lá no criminal apurou-se que mentira, não teve acidente nenhum, não teve atropelamento nenhum, não teve morte nenhum. Esse fato que originou o atropelamento com morte, esse fato que originou o processo criminal, o processo administrativo e a ação de responsabilidade civil contra o Estado é mentiroso. O inquérito, a ação penal foi arquivada, morreu. E aí?
vai ter reflexo no civil administrativo? Óbvio. Se o fato não aconteceu para o criminal, também não aconteceu para ninguém. O fato é mentiroso. Óbvio que isso aqui tem que rescindir, tem que respingar nas outras esferas, não é verdade? Existência de fato. O fato não atingiu, não teve morte nenhuma. É mentira isso aí, falso, fake news. Agora é moda, né? Fake news. Os incautos ficaram compartilhando aí nas redes sociais, mas é mentira, não teve. Não ficou provado que o cara estava bêbado, que ele estava em alta velocidade, que ele atropelou ninguém, nada disso, nada disso. Tudo intriga da oposição. Óbvio que isso aqui vai ter reflexo nas outras searas. Inexistência de fato. E o outro, negativa de autoria. Realmente teve um atropelamento, realmente teve uma pessoa, um motoqueiro que foi atropelado por uma viatura, morreu e tudo mais. Mas não era o João, soldado João, investigador João, escrivão João, agente João, que estava dirigindo. Quem que era? Era o José. Deflagraram um procedimento contra o agente errado. Mas por que botaram ele lá de réu? Não, era porque era ele na escala. Aí ele trocou de serviço com o José, e o José que foi tirar o serviço, e o José que praticou o DVO lá. Professor, mas ele não vai ser punido por isso. Isso aí é outro assunto de trocar serviço lá na via administrativa. Nós estamos falando aqui do atropelamento e da morte. Então, nesse caso aqui, ó, o agente não era o que está sofrendo. O que tem que acontecer? Extinguir o processo administrativo imediatamente contra o João, extinguir a ação penal imediatamente contra o João e abrir contra José, o real causador do dano. Então, inexistência de fato e negativa de autoria são as situações em que a seara criminal reflete, respingam nas duas outras searas. Avançadíssimo, né? Por isso que cobram. Por isso que cobram. Querem saber se você já leu isso. Querem saber se você sabe de responsabilidade civil. Querem saber se você sabe a diferença das instâncias ou das searas. Querem saber se você sabe a regra. Querem saber se você sabe a exceção. Concurso público já foi. Concurso público já foi. Não é mais para amadores. Concurso público já foi para muito amador. É verdade isso? Portanto, é verdade que tem cara semi-analfabeto no serviço público. Não é verdade? Tem um monte de analfabeto funcional no serviço público. Tá cheio por aí. Tá cheio de lei. Gente ignorante, tecnicamente falando, né? Sem conhecimento. Mas é que naquela época era para quem queria. Agora não dá mais para quem quer. Então isso faz com que o nível eleve. Isso faz com que o nível vá lá para cima. Então a gente precisa estar preparado para isso aqui. Alguma dúvida sobre isso? Toda essa explicação sobre incomunicabilidade das instâncias é para falar uma pegadinha de Lia para vocês. Uma pegadinha de Lia. Vamos a ela? Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou usar essa parte do quadro que já está ok. Vocês têm caderno com várias folhas, né? Vou apagar isso aqui e vou escrever uma coisa para vocês aqui, ó. Tem banca de concurso
Tem banca de concurso que cobra e exige que você marque essa opção aqui, ó. Que no Brasil nós temos 4 instâncias: civil, criminal, administrativo e improbidade. Tem banca de concurso que colocam assim. Pessoal, vamos lá, né? Data vênia, como diz os profissionais do direito, sabem o que é data vênia? Data vênia é o seguinte: respeitar o entendimento contrário. Porque o direito, como não é uma matemática, não é uma ciência exata, é uma ciência humana, ela cabe diversas interpretações. Lembram quando eu falo da moralidade? A moralidade do auxílio moradia do juiz. Quem não recebe acha imoral, quem recebe acha moral. Então vejam, data vênia, respeitar os entendimentos contrários, mas isso aqui é uma idiotice, isso aqui é uma burrice. O cara que faz uma questão dessa aqui, ó, ele não sabe nada de direito. Ah, mas ele é o examinador, mas não sabe nada de direito. Por que isso aqui não está certo, pessoal? Vamos lá, por que isso aqui não está certo? Porque a improbidade, qual que é a natureza jurídica dela? Segundo o STF, civil. Se ela é civil, meu filho, ela está aqui. Se ela é civil, ela está aqui. Civil, criminal e administrativa. Mas veja, mamãe dizia que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os antigos fazem muito isso, falavam muito isso, né? Ele é o examinador. Você precisa passar no concurso. Você vai brigar com ele na hora da prova? Então você para e analisa. Ele deu na alternativa A, isso aqui, civil, criminal e administrativa. Ele deu na letra B, criminal e administrativo. Ele deu na letra C, administrativo e improbidade. Ele deu na C, na D, criminal e administrativa. E a alternativa A ele deu as 4. Qual que você marca? A ou E? E. Porque se ele botou essa aqui, ele é desse entendimento que as instâncias não são 3, são 4. Mas nós, concurseiros profissionais, técnicos do direito, técnicos, quem estuda doutrina, lei seca e jurisprudência, nós sabemos que improbidade está aqui, porque o STF já falou que a natureza jurídica dela é civil. Ah, mas é só porque o STF falou? Não, porque você analisando a 8429, você vê que não tem prisão. Não tem prisão. Tem outras medidas cíveis. Se cair no CESP, certo ou errado? Se cair no CESP, olha, CESP não vai colocar assim, mas se cair pode marcar certo. Você substituir a improbidade pela civil, as 3 de baixo, então. Colocar assim, criminal, administrativo, improbidade, incompleto não é errado, né? Pode marcar certo. Você só vai marcar essa aqui se tiver as 3. A regra é aparecer assim. Mas se o examinador quiser fazer graça e colocar opções e mais essa, é porque ele adota esta corrente, tá? Tranquilo? Nossa, professor, não é muito difícil para acertar em concurso, não. Professor, mas a questão não vai ser anulada, vai ser válida? Não, ele entende que é assim, no direito não tem certo e errado. Ele é o examinador, você vai brigar na justiça. O judiciário fala que não cabe ao judiciário se meter, não, e aí você leva tintada do mesmo jeito. Então o macete é não brigar com o examinador, por mais burro que ele seja, ou possa parecer. Legal? Civil, criminal e administrativo, mas se aparecer improbidade, você marca as 4. Mas tecnicamente você sabe que improbidade, a natureza dela é civil. 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 Beleza? Dúvidas? Agora é a hora de tirar. Ou tirá-las. Não, né? Tranquilo. Então vamos lá. 1, 2, 3,
Vamos lá, 4. Polos da ação. Isso aqui também tem uma confusãozinha se você está estudando sozinho, mas aqui a gente vai explicar isso aqui em 2 minutos, é bem tranquilo. Vamos lá na tela, artigo 1º da LIA. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não. Servidor ou não. Servidor ou não. Prontos para errarem mais uma? Legal errarem aqui. Um particular, um cidadão comum, um particular, pode responder na LIA? Pode responder uma ação de improbidade administrativa? Sim ou não? Pode. Sim. Como regra? Como regra, sim. Olha a vírgula. Desde que junto com um servidor público. Sozinho jamais, nunca, never, em hipótese alguma, jamais. Já viram essa banda, Jamé e Uma Noite? Excelente banda de carnaval. Então prestem atenção. Particular pode responder uma ação de improbidade administrativa? Pode. Em concurso, junto, no mesmo polo que um servidor. Mas não está claro, não está claro, não está claro. Não está claro? Vai ficar agora. Vamos clarificar a coisa. Eu sou servidor público do judiciário. Chegaram vários notebooks para minha repartição. Eu não posso furtar o notebook, porque senão dá muito na cara. Mas eu ligo para um primo que não é servidor público, mas sabe que eu sou. Ele tem que saber que eu sou servidor público. E falo para ele, amigo, é o seguinte, eu trabalho aqui no almoxarifado, chegaram vários notebooks de última geração. Eu vou esquecer a janela do fundo aberto, você entra e leva todos os notebooks que estão no armário assim, assado, aberto. Então eu esqueço a janela, esqueço o armário aberto, o particular vai lá, entra, vai e tudo mais, agora depois eu falo. Vou responder criminalmente para isso? Óbvio, né? Criminal, óbvio. Mas eu falo aqui, na LIA, na ação de improbidade administrativa, vou. E o particular vai responder? Só porque que ele vai responder? Só porque ele está comigo. Se ele entrar na repartição, quebrar a janela, eu fechei tudo direitinho. Se ele entrar lá, quebrar a janela, quebrar o armário, pegar e furtar isso aí, tem improbidade aí? Não, tem o que aí? Furto, artigo 155, pena reclusão de 1 a 4 anos se for furto simples. Se for furto qualificado, reclusão de 2 a 8. Então prestem atenção no macete. Quando vem aqui esse aposto, servidor ou não, o particular só se tiver em concurso com o agente. Só em concurso. Sozinho, jamais. Sozinho, jamais. Se errar essa no concurso, fala que acertou. Porque eu estou falando várias vezes aqui. Então vamos lá. Polos da ação. Eu, servidor público, vou lá e pratico uma improbidade administrativa. Daqui a pouco nós vamos ver a lista de ações que configuram improbidade. Eu vou lá e eu pratico. Tenho um cartão corporativo,
não está aqui, tem um cartão corporativo. Eu vou lá e compro um monte de porcariada lá que não é do órgão. Vou viajar, compro passagem de avião, compro Uber, eu regaço o cartão. Pratico uma improbidade administrativa. Eu sou ativo nessa situação, certo? Eu pratiquei a improbidade. Eu sou ativo. Quem sofreu o prejuízo, a administração pública é o passivo. Então aqui, ó, ativo aqui, ó, quem praticou a improbidade. Passivo, o ente público que sofreu a improbidade. É isso que um monte de gente erra, Valnei? Claro que não, né? Claro, óbvio que não. Isso aí nem meu Golden Retriever erra isso aí. Aqui é a conduta. Legal? Aqui é a conduta. Conduta. Aqui é a conduta. O ente estatal descobre aquilo lá. Dia que chega a fatura, uai, que é isso aqui? Passagem para Búzios, booking Arraial, pousada em Cabo Frio. Mano, esse negócio aqui tá errado. O chefe da repartição olha o negócio, peraí, deixa eu ver quem gastou isso aqui. Vai lá no número do cartão. Ah, você, né? Pera aí. Toma uma ação de improbidade. Na ação de improbidade, quem que vai ser o polo ativo agora? O ente vai entrar com a ação, o ente ou o Ministério Público, né? O ente ou o MP, porque o Ministério Público também é titular disso aqui, dos direitos difusos coletivos. O ente é o polo ativo, e quem que vai ser o polo passivo agora? O agente que praticou a improbidade. O praticante da improbidade. Então, na conduta, o agente é ativo, o ente é passivo. Quando vai na ação, o ente é o ativo da ação e quem praticou a conduta é o polo passivo. Difícil? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vocês revisando isso aqui, fica tranquilo. Então vamos lá. Lia é muita questão. Lia é muito questão. Se você fizer um levantamento, joga lá questões de concurso, coloca provas, coloca o filtro só o ano, só 2018. Teve prova que veio com 4, 5 questões de improbidade. Rapaz, prova de delegado que veio metade da prova só de improbidade. É um presente para o cara que está afiado e a morte para quem não estudou improbidade, né? Legal? Então, vamos lá. Improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, território, aquela baboseiraiada de tudo que é público, né? Ela meteu a mão no que é público, improbidade. Ah, numa sociedade de economia mista, de uma empresa pública, de uma empresa incorporada. Amigo, prestem atenção que a administração direta, indireta ou fundacional, qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, de território, empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação custeio ou erário haja concorrido concorra com mais de 50% do patrimônio. Então, se é
numa empresa pública que o capital é totalmente público, improbidade. E se for uma sociedade de economia mista? Aí naquela parte que é público, improbidade. Na parte que é privada, não. Legal? Diga. Nada? Como que sabe qual parte vai ser pública num caso desse? Uma questão da prova. Não, a prova que vai te falar. Ué. Numa parte que era do público, porque a Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, tem uma porcentagem lá que é do público. O resto você compra ação, faz igual a Betina. Compra em ação, gente. Compra em ação. Você fica comprando carro, aí não chega a 1 milhão. Tá? Compra em ações como a Betina. Então o que acontece? A prova vai te falar. A dilapidação do patrimônio atingiu a parte pública da empresa. Opa, parte pública? Probidade. Atingiu a parte dos acionistas. Legal? Tá afiado também naquela outra parte. Como? Tem que estar afiado também naquela outra. Claro. Olha aqui. Quando eu disse do agente público, que é o 327 do Código Penal, para vocês fazerem o link, que já estudamos aqui lá, mas ela fala também aqui, praticamente repete as disposições. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,